Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, como disse no início da Santa Missa, temos a alegria de celebrarmos hoje 9 anos da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, santuário ainda uma criança, mas sem dúvida aquilo que nas mãos de Deus, na sua simplicidade, Deus tem sido abundante. O Pai tem sido generoso na manifestação da sua graça, da sua misericórdia, tanto para os peregrinos que vêm ao santuário, mas também todos aqueles que desfrutam da manifestação de Deus através do sistema Canção Nova de Comunicação. É interessante percebermos na história da humanidade, até mesmo antes do cristianismo, já na antiguidade, o ser humano sempre teve esse desejo por Deus. E o desejo por Deus que se manifestou sempre na peregrinação. O ser humano sempre foi movido por uma peregrinação, sempre ia ao encontro dos santuários ou dos templos pagãos. Já o ser humano sempre teve no seu coração esse desejo de encontrar o seu Deus ou os deuses, em cultuar os seus deuses nos templos e também nos santuários. Essa é uma realidade que já vem desde a antiguidade, muito antes do cristianismo. Depois chegamos no judaísmo, a mesma coisa, o templo de Jerusalém, lugar da habitação de Deus, da morada de Deus, o povo que vai em peregrinação até o templo de Jerusalém, também para lá se encontrar com Deus, prestar o seu culto, o sacrifício a Deus, como nós já ouvimos em vários momentos nos relatos bíblicos. E depois, com o cristianismo, continuou esse apelo do coração do ser humano de peregrinar, de ir até os santuários para lá se encontrar com Deus, levando as suas intenções, levando os pedidos, também os agradecimentos. Então, o coração do ser humano sempre teve esse mover interior por busca de Deus, para se encontrar com Deus. Eu estou dizendo isso para que nós possamos olhar para tudo aquilo que é a mística de um santuário, e de modo especial o santuário do Pai das Misericórdias, nós estamos celebrando os 9 anos hoje, porque o santuário, muito mais do que uma construção humana, ou muito mais um apelo do coração do Padre Jonas, como nós sabemos que o Padre Jonas tanto desejou este santuário, mas também como um desígnio de Deus. Porque o santuário é onde Deus atrai o seu povo, é onde Deus atrai os seus filhos para amá-los, para perdoá-los, para manifestar a abundância da sua graça. Por isso que o santuário não é os santuários, mas dizendo o santuário do Pai das Misericórdias, não é somente uma construção física ou um lugar do qual nós celebramos a Eucaristia e administramos os sacramentos. Mas também o santuário, ele é, de modo mais profundo, um desígnio de Deus, uma manifestação da presença e da misericórdia de Deus. E diante de um tempo que nós vivemos tão difícil, um tempo hoje de um paganismo, de um esfriamento da fé, de um esquecimento de Deus, nós podemos enxergar e intuir, ainda na nossa dificuldade humana, esse desígnio de Deus e essa profecia de Deus que é o santuário do Pai das Misericórdias. Por que o santuário hoje se torna uma profecia para a igreja do mundo, para a igreja do Brasil, mas também para todo o mundo, porque chega a espiritualidade do santuário tantos lugares através do sistema Canção Nova de Comunicação? Porque no mundo pagão,
No mundo que as pessoas estão se esquecendo de Deus, nós olhamos para o santuário do Pai das Misericórdias, olhamos para este mosaico que descreve a espiritualidade do santuário e o nosso coração se preenche de certeza: existe um Pai que quer acolher a todos nós. Um Pai que não esqueceu o seu povo, um Pai que não abandonou os seus filhos, que mesmo quando os seus filhos, a humanidade, insistem em virar as costas para Deus, o Pai continua com seus braços, com suas mãos estendidas para os seus filhos, para toda a humanidade. Porque o santuário do Pai das Misericórdias lembra este mundo que tem virado as costas para Deus, que o Pai continua com os braços estendidos, com o coração aberto, atraindo, sempre pronto, diante de um mundo que tem machucado as pessoas, ferido as pessoas através do pecado. O santuário nos recorda: aqui é a casa dos filhos de Deus. Aqui é a casa onde os filhos vêm com seus pecados, com as suas feridas, com as suas dores, com todo o sentimento de sermos indignos. Aqui é a casa onde os filhos pródigos deste mundo, e cada um de nós também, chegamos, somos acolhidos, somos perdoados e somos amados. Por isso que nós louvamos a Deus nesse dia, o Pai das Misericórdias, pelos 9 anos do santuário, de reconhecer essa profecia de um mundo que vira as costas para Deus, mas Deus continua na sua misericórdia, chamando a cada um de nós para a comunhão, chamando a cada um de nós para nos amar, chamando a cada um de nós para nos perdoar. O santuário também, além de ser uma profecia, o santuário é um sinal de esperança. Por que o santuário também se torna um sinal de esperança para cada um de nós e para toda a humanidade? Porque o santuário do Pai das Misericórdias relembra a todos nós um Deus que é presente. Um Deus que não é distante, mas um Deus que é presente. Porque a presença de Deus e o cuidado de Deus é sinal de esperança para nós. Porque o nosso coração, a nossa fé, ela é marcada por essa esperança de um Deus não distante, de um Deus não ausente, mas pelo contrário, de um Deus presente, e porque é presente, é um Deus atuante, é um Deus próximo de cada um de nós. Estarmos no santuário do Pai das Misericórdias é constantemente sermos lembrados que Deus está próximo de nós, que Deus se faz perto de cada um de nós, porque o amor é este amor que se faz comunhão, é esse amor que quer gerar cada vez mais um vínculo com os seus filhos. O santuário, ele é uma profecia diante de um mundo que virou as costas. Deus continua gritando, Deus continua chamando, Deus continua atraindo, Deus continua com os seus braços estendidos, chamando os seus filhos de volta para casa. Aqui é a casa dos filhos de Deus. O santuário é um sinal de esperança para nós e para o mundo, porque o santuário nos lembra: Deus se faz presente. O santuário nos recorda, quando nós passamos aqui na Dutra, que nós vemos a cruz do santuário, nós lembramos de Deus, porque Deus está presente em meio ao seu povo. Os olhos são atraídos para a cruz do Senhor, porque a cruz é o cuidado de Deus para todos nós. Por isso que a cruz está no alto, essa cruz que atrai o nosso olhar quando nós passamos pela rodovia ou aqui em Cachoeira Paulista, somos atraídos para essa cruz, e à noite, quando ela está iluminada, porque a cruz, ela revela o Deus que está próximo. A cruz é o cuidado de Deus para os seus filhos, o cuidado de Deus para toda a humanidade. O santuário também é o sinal da gratidão dos filhos. Aqui nós agradecemos. Aqui nós agradecemos porque aqui é o lugar que nós somos amados. Aqui é o lugar que nós somos alimentados pelo Pai, pela sua palavra, pela Eucaristia, pelo sacramento da reconciliação, do perdão, da confissão dos nossos pecados. Por isso que o santuário, o Pai das Misericórdias, também é o lugar da gratidão. O lugar do qual os filhos agradecidos se reúnem. Os filhos agradecidos podem ouvir o seu Pai. Os filhos agradecidos podem ser tocados pelo seu Pai. Os filhos agradecidos podem descansar nos braços do seu Pai. O lugar da gratidão, porque é o lugar do qual nós podemos nos descansar diante de Deus, e o lugar do qual nós não precisamos usar máscaras, porque aqui é a casa do nosso Pai. Por isso a gratidão. Enquanto o mundo exige, as pessoas exigem que nós usemos máscaras para não ser nós mesmos, aqui nós somos gratos. Porque aqui nós não precisamos usar as máscaras.
aqui nós somos quem nós somos, filhos amados de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, celebrando 9 anos da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, eu tive a graça e o privilégio de ser um dos primeiro ordenado aqui, tanto diácono como padre. Minha turma fomos os primeiros a serem ordenados aqui no santuário, no ano da misericórdia, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Então, um dia de agradecer, de louvar a Deus, o Pai, pelos benefícios que Ele se manifesta em tantos nós que aqui viemos e temos a oportunidade de estarmos aqui, ou diariamente, ou aqueles que visitam fisicamente, presencialmente, mas tantos irmãos e irmãs também que são atingidos, alcançados pelo Pai, através do sistema Canção Nova de comunicação. O Santuário do Pai das Misericórdias, o lugar da profecia, o lugar da esperança e o lugar da gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.